Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 34. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 34. Os irmãos encontraram Êxodo capítulo 34. Nós vamos começar do verso 1 e vamos até o verso 11. E depois vamos pular para o verso de número 27 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai. E ali põe-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, adorou e disse: Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, e eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus e os cananeus e os heteus e os perizeus e os heveus e os jebuseus. Vamos para o verso de número 27 agora. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele.
Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Amém. Que texto mais encantador da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez esta noite. Vamos lembrar da irmã Cleide, que possa sair rapidamente e bem do hospital, em nome de Jesus. Senhor Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tão grande amor. Te agradecemos pela paz, pela alegria, pelo teu Espírito Santo em nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença. Te agradecemos, ó Deus, porque tu estás conosco. Onde estamos reunidos, tu estás no meio de nós. É assim que a tua palavra diz e é assim que nós cremos. Ó Deus amado, Senhor, pedimos que abençoe a vida da irmã Cleide ali naquele hospital. Tu és poderoso, ó Pai, e cremos que já tens feito uma obra na vida dela. Que tu possas completar a tua obra e que ela possa, Senhor, retornar ao seu lar com saúde para o meio dos seus familiares. Estenda as tuas mãos sobre a tua filha. Ó Deus amado, estenda as tuas mãos também sobre todos os irmãos que aqui estão, os que nos acompanham pela internet, aqueles que precisam de um milagre do Senhor, aqueles que precisam de um toque do Senhor. Nós cremos no poder do teu Espírito Santo, cremos no poder da tua palavra, cremos na ação do teu poder, ó Pai, sobre a vida de cada pessoa, e colocamos todos nas tuas mãos. Pedimos que venhas falar ao nosso coração, através da tua palavra esta noite, e que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor somente. Em nome de Jesus é que oramos a ti, pedindo e te agradecendo por tudo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse texto é um relato, assim, de uma grandeza, é um quadro pintado aqui, de uma profundidade e ao mesmo tempo de um encanto maravilhoso. O povo de Israel tinha saído do Egito. Como vocês sabem, os israelitas passaram mais de 400 anos escravos dos egípcios. Finalmente Deus levanta Moisés, ouvindo o clamor do povo que estava debaixo de forte mão dos egípcios, e levanta Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Vocês sabem a história. Aconteceram as 10 pragas e finalmente então Faraó libertou o povo. E o povo de Israel vai para o deserto. E ali no deserto então Deus vai agora formar uma nação. O povo de Israel era um povo que estava escravizado, mas que não tinha uma constituição de nação. E agora Deus os leva para o deserto. Deserto é o lugar solitário. Deserto é o lugar longe das influências da sociedade. Deserto é um lugar de meditação. Deserto é um lugar de busca. Deserto é um lugar de purificação. Deserto também é um lugar de provação.
Deus leva o povo de Israel ao deserto. E agora nós temos ali, talvez, provavelmente, cerca de 3 milhões de pessoas, porque foram contados apenas os homens de 20 anos para cima, e contaram-se 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças. Deveria ter uma base, como as crianças eram, e as mulheres eram muito mais numerosas do que os homens, porque numa época o rei do Egito lançou os homens, filhos homens, no rio Nilo para morrerem afogados, e as mulheres ele preservou. Então deveria haver muito mais mulheres do que homens nesta época. E nós temos ali talvez cerca de 3 milhões de pessoas no deserto. E agora Deus vai formar esse povo como uma nação, porque no plano de Deus, o povo de Israel é escolhido para levar a luz de Deus a todas as nações. Como Deus tinha dito a Abraão lá atrás, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus começa com um homem, de um homem forma uma família, dessa família forma uma nação, e no projeto de Deus, de manifestação do seu poder ao mundo, ele tem um objetivo que vai chegar lá em Cristo Jesus, onde todas as famílias da terra serão abençoadas a partir de Jesus, o nosso Senhor. Mas agora eles estão ali no deserto, mais ou menos no 15º, 16º século antes de Cristo. Eles estão no deserto do Sinai. E aí Deus chama Moisés para subir à montanha do Sinai. Porque como toda a nação precisa-se de uma lei, então Deus vai dar a Moisés a lei, os mandamentos, para estabelecer um pacto com o povo de Israel. E este pacto vai perdurar até Jesus chegar. A lei mosaica, ela perdurou até que chegasse Cristo, porque Cristo cumpriu a lei e inaugurou uma nova lei, estabeleceu um novo pacto com a igreja. Então aqui nós temos Moisés subindo ao Monte Sinai. Bom, Moisés já tinha descido do monte com as tábuas dos 10 mandamentos, tábuas que foram feitas por Deus, tábuas que foram escritas pelo dedo de Deus, mas quando Moisés desceu no pé do monte, ele percebeu que o povo de Israel já tinha se corrompido e já estavam adorando ou já estavam cultuando um bezerro de ouro. Então Moisés lançou essas tábuas e quebrou elas aos pés do monte. E Deus então chama depois Moisés e disse: sobe agora ao monte novamente. Agora você traga tábuas, você lavre as tábuas, e você vai escrever todas as palavras que estavam nas primeiras tábuas. E Deus diz: mas não deixa ninguém subir no monte, e não deixa nenhum animal tocar no monte, e não deixa nenhuma ovelha, nenhum boi pastar na frente do monte. E Moisés sobe, e ali ele fica no monte, onde Deus, no cume do monte, desce numa nuvem. E ali Deus começa a conversar com Moisés. E o texto diz que Moisés passa 40 dias e 40 noites no cume do monte. Mas mais do que isso, diz que ele passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Não comeu pão e não bebeu água. Bom, vocês sabem que um ser humano não consegue ficar sem beber água tanto tempo, ainda mais num deserto, no calor de um deserto ou no frio do topo de uma montanha. E ali está Moisés, 40 dias, sem comer e sem beber, na presença de Deus, porque Deus é o sustento da nossa alma, é o sustento da nossa vida. E quando Moisés desce com as tábuas da lei, onde estavam contidos os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos eram apenas
um memorial, uma representação de toda a lei. Houve um judeu na história do mundo rabínico chamado Maimônides, e Maimônides diz que houve, na época de Moisés, 613 leis que Deus deu ao povo de Israel. Bom, Moisés desce com as tábuas, e Moisés não sabia, mas a pele do seu rosto resplandecia e brilhava. Aleluia! E quando Arão viu, e o povo viu, o povo temeu, porque o rosto de Moisés brilhava. E Moisés teve que colocar um véu sobre o seu rosto. Esse é um texto que me encanta. E eu comecei a pensar esses dias, por quê? O rosto de Moisés começou a brilhar. Por quê? E eu concluí que o rosto de Moisés brilhou porque Moisés passou muito tempo na presença direta de Deus. O fato dele estar na presença de Deus, 40 dias e 40 noites, direto na presença de Deus, fez com que a glória de Deus tocasse nele e de alguma forma o seu rosto começou a resplandecer. Moisés ficou na presença de Deus 40 dias e 40 noites. E daqui surge essa mensagem, porque me surgiu uma pergunta no meu coração. O que ocorre na presença de Deus? O que ocorre na presença de Deus? Este texto, eu creio que ele está aqui não apenas como um relato de uma situação que aconteceu 1500 anos antes de Cristo vir ao mundo. Não apenas como um relato. Este texto está aqui para nos ensinar algumas lições preciosas. Em primeiro lugar, eu entendo que se Moisés esteve na presença de Deus, nós também devemos estar na presença de Deus. E se Moisés estando na presença de Deus, aconteceram coisas maravilhosas, eu queria tirar algumas lições para nós esta noite do que ocorre quando um homem está na presença de Deus, quando uma mulher está na presença de Deus. Nós sabemos que Deus está em todos os lugares, nós sabemos que Deus é onipresente, nós sabemos que Deus não está aqui só no meio da reunião da igreja, mas Deus também está na nossa casa, Deus está no nosso trabalho, Deus está na rua, aonde você está, Deus está, porque Deus é onipresente. A questão não é onde Deus está, a questão é onde nós estamos em relação a Deus. Onde nós estamos em relação à presença de Deus. Porque às vezes Deus está aqui, mas nós estamos em outro lugar. Porque às vezes Deus está lá, mas nós estamos ali, mas em outro lugar ao mesmo tempo. O que ocorre quando um homem, uma mulher está na presença de Deus? Primeiro, quando alguém está na presença de Deus, ocorre uma consciência muito clara da grandeza de Deus revelada na sua misericórdia. A grandeza de Deus revelada em sua misericórdia se torna muito claro para nós, se torna muito consciente dentro de nós. Êxodo capítulo 34, verso 6 que nós lemos, diz: passando, pois, o Senhor perante ele. Quando Deus passou perante Moisés, ele começou a gritar, ele começou a clamar, e ele disse: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso,
tardio em irar-se e grande em beneficência e em verdade. Aleluia. Vejam vocês que a primeira reação que Moisés tem, quando Deus passa, não é aquela reação assim, o Deus irado chegou. Não é aquela reação assim, agora a situação vai morrer, o mundo todo vai se explodir. Não é aquela reação amedrontadora, quando Deus passa diante de Moisés e ele contempla a grandeza de Deus. A primeira consciência que ele tem de Deus neste texto é uma consciência de que Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e em verdade. Irmãos, eu acho que esta é a primeira imagem que nós precisamos ter de Deus na nossa vida. Embora textos bíblicos digam que Moisés ficou amedrontado, e isso mais propriamente na primeira visão que ele teve lá atrás, mas agora, a partir da comunhão, da intimidade com Deus, depois das primeiras tábuas, depois de quebrar as primeiras tábuas, e é interessante, eu não sei como Moisés teve coragem de quebrar aquelas primeiras tábuas, porque não eram tábuas comuns, eram tábuas que Deus tinha feito, eram tábuas que Deus tinha gravado com o dedo dele, Deus tinha escrito, Deus produziu aquelas tábuas, Deus produziu a escrita, mas Moisés, o homem mais manso da terra, chega diante da congregação, contempla o pecado do povo, e a ira toma conta dele de alguma forma, ou a justiça, e ele arrebenta as tábuas. Eu ficaria depois, mas eu queria colar essas tábuas, eu queria, puxa, Deus lhe deu 2 tábuas, escritas pelo dedo de Deus, e ele simplesmente despedaçou aquelas tábuas ao pé do monte. E eu fico imaginando, se eu estivesse no lugar de Moisés, agora que Deus nunca mais vai falar comigo, agora que eu nunca mais vou saber o que estava naquelas tábuas, será que eu decorei aqueles 10 mandamentos que estavam ali? Eu ia ficar apavorado naquele momento, mas Deus não é como eu, Deus não é como você, Deus é cheio de bondade e misericórdia, e Deus diz para Moisés, você quebrou as tábuas, o povo mereceu, lavra 2 tábuas de novo, sobe na minha presença, e eu vou ditar para você tudo aquilo que estava nas primeiras tábuas que você quebrou. E quando Moisés contempla Deus, irmãos, a imagem que a igreja tem que ter de Deus é uma imagem de um Deus misericordioso, um Deus que bota o coração na nossa miséria, um Deus que é piedoso. Deus é piedoso. Se Deus não fosse piedoso, todos nós estávamos destruídos no inferno. Se Deus não fosse misericordioso, todos nós estávamos perdidos por toda a eternidade. Mas Deus não é um Deus mau, Deus não é um Deus irado, Deus é um Deus misericordioso e piedoso sobre a vida do seu povo. Aleluia. Alguém pode dizer, mas tem a ira de Deus? Tem a ira de Deus. Mas Moisés teve o vislumbre, primeiro da misericórdia e da piedade de Deus. Deus é um Deus perdoador. Tardio em irar-se, tem no texto aí. Moisés contemplou e ele disse agora, ele podia falar, passou Deus agora e eu quebrei as primeiras tábuas, agora que vem a ira dele sobre a minha vida e eu vou ser fulminado aqui.
mas um homem que tinha quebrado as primeiras tábuas, porque o povo já tinha quebrado o concerto no coração, antes de Deus inaugurar o concerto com o povo já tinha rompido o concerto em seu coração. Então Moisés ali manifestou aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. O povo tinha quebrado as tábuas. Mas Deus, Ele não se apresentou como um Deus irado, que iria fulminar o povo. Pelo contrário, quando Moisés o viu, Moisés viu um Deus misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e em verdade. Aleluia. Deus é piedoso. O homem não é piedoso. Mas Deus é piedoso. O homem não é misericordioso, mas Deus é misericordioso. Irmãos, Deus é tão misericordioso, que eu já teria fulminado a minha vida há muito tempo, mas Deus continua sendo misericordioso comigo. Por Cristo Jesus, Ele é misericordioso. Eu acho que quando alguém está na presença de Deus, ele tem uma consciência clara da grandeza de Deus, revelada na sua misericórdia, da sua misericórdia. Deus precisa ser revelado ao meu coração como alguém piedoso, misericordioso, amoroso, tardio em irar-se, e grande em beneficência em verdade. Esta é a primeira consciência que alguém na presença de Deus tem. Mas aí vem a segunda consciência. Além da consciência da grandeza de Deus revelada na sua misericórdia, há também em Moisés a consciência da grandeza de Deus revelada no seu perdão e na sua justiça. Deus é misericordioso, mas Deus também é perdoador e ao mesmo tempo justo. Êxodo 34, verso 7, ele diz que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade. Deus perdoa a iniquidade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, e perdoa o pecado. Porque se Deus não perdoasse o pecado, nós estávamos perdidos. Se Deus não perdoasse a iniquidade, onde estaríamos nós? Sabe aquele momento em que você comete um pecado, e que Satanás vem no teu coração e diz assim: Deus não gosta mais de você. Deus vai te punir. Nem adianta orar agora, viu? Acabou de cometer o pecado? Nem adianta orar agora, porque Deus está de mal de você. Tem que ficar 3 meses sem orar. Sabe quando você comete um pecado e vem aquele peso no teu coração, e o inimigo aproveita e vai lá e diz: olha, pelos meus cálculos aqui, você já cometeu esse pecado mais do que 7 vezes. Não é fácil assim o perdão. Moisés está falando aqui no Antigo Testamento. Via de regra, as pessoas dizem assim: o Deus do Antigo Testamento é o Deus da ira, da raiva, carrasco. O Deus do Novo Testamento não, é o Deus do amor. A primeira visão que Moisés tem de Deus aqui é o Deus da misericórdia. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. A mesma misericórdia do Antigo Testamento está também no Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o Deus que perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão e perdoa o pecado. Ele perdoa. Mas aí vem a sua justiça. Ele é tanto perdão quanto é justo, e diz aqui que ao culpado não tem por inocente.
O perdão do homem é subornável, o perdão de Deus é justo. Ao culpado não tem por inocente, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ou seja, enquanto houver na geração o pecado, Deus continuará visitando este pecado, porque Deus é justo. E se alguém é culpado, não será tido por inocente. Mas também se alguém é inocente, não será tido por culpado. Deus é justo, e a justiça dele é absolutamente equilibrada com o seu amor e com a sua misericórdia. O ser humano é implacável e é injusto. O ser humano é desequilibrado, não consegue ser misericordioso, e quando pensa ser misericordioso, se torna injusto. Mas Deus é misericordioso e é justo. A justiça está absolutamente equilibrada em Deus com a sua misericórdia. Então, quando o povo de Israel pecava, Deus não passava pano quente, porque Deus é justo, e Deus não pode ter comunhão com o pecado. Então, pecado é pecado. Se por um lado a igreja, olha como nós somos desequilibrados como seres humanos, se por um lado a igreja do passado só falava da ira de Deus, e só acusava o pecador, e só tentava fazer o pecador se sentir um lixo, por outro lado, a igreja dos tempos modernos passa o pano no pecado. Não, que não é bem assim. Deus não estava nem com a igreja antiga e nem com a igreja moderna nesse conceito. Porque Deus é perdoador, mas também não passa o pano no pecado. Se tem pecado, tem pecado. Se está errado, está errado. E o pecado tem que ser chamado por nome, pecado. Que às vezes a gente chama pecado, a gente abranda as coisas. Tive uma falha. Pecado não é falha. Falha é falha, pecado é pecado. Não, fui enganado. Não, eu dei uma escorregada. Escorregada é pecado, escorregada. Pecado é pecado. Nós temos que dar nome às coisas. Pequei contra o Senhor e só contra o Senhor pequei, pronto. E quando pecamos, nós devemos falar, pequei. Porque às vezes a gente peca contra o irmão e às vezes a gente peca contra Deus. E quando a gente peca contra o irmão, a gente já pecou contra Deus. E quando a gente peca, a gente tem que dizer, eu pequei. E tem que pedir perdão. Porque Deus não vai considerar alguém que pecou inocente. Ele precisa reconhecer seu pecado. Ele precisa ver que pecou. Mas quando você reconhecer o seu pecado, e quando você vê que pecou, e quando você pedir perdão, saiba que Deus é perdoador e perdoa as iniquidades, porque Ele é misericordioso e é piedoso. Ele tem misericórdia de nós, porque se Ele não tivesse misericórdia de nós, aliás, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, diz a palavra. Se Ele não tivesse misericórdia, nós estávamos fritos em nossos pecados. Então precisamos entender o pecado, mas precisamos entender a misericórdia de Deus. Então Moisés tem esse vislumbre de Deus. Por que que existe o Antigo Testamento, irmãos, se a gente não segue mais a lei mosaica? Por que que existe o Antigo Testamento? Existe para revelar a pessoa de Deus, porque é o mesmo Deus. Existe para nos ensinar os princípios desse Deus santo e maravilhoso. Então aqui nós temos primeiro esse conceito, esse pensamento, essa consciência clara, quando estamos diante de Deus, quando estamos na presença de Deus, nós temos essa consciência clara da misericórdia de Deus, e temos essa consciência clara do perdão e da justiça de Deus. Alguém que anda na presença de Deus tem isso muito claro. Mas mais do que isso, alguém que anda na presença de Deus, alguém que está na presença de Deus, tem prática de adoração.
Por isso o verso 8 que nós lemos diz: e Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou. Por que adorou? Porque ele viu a grandeza, porque ele viu a misericórdia, porque ele viu a piedade, porque ele viu a beneficência de Deus. Ao mesmo tempo ele viu o perdão, e quando viu o perdão ele viu a justiça de Deus. E ao contemplar a justiça, o perdão e a misericórdia, não sobra outra coisa na vida de um ser humano a não ser um adorador. Irmãos, a igreja não precisa de escola de adoradores. Eu respeito tudo quanto é curso que fazem aí, tudo bem, não estou criticando nenhum curso específico. Mas a igreja não precisa pegar uma pessoa e falar: agora eu vou ensinar você a adorar. Levante a sua mão, feche os seus olhos, dá uma tremidinha, fala alguma coisa bonita. Não é assim que adora. Não, para adorar tem que ficar de pé, pagar a luz, tem que acender a luz, tem que colocar isso, tem que colocar gelo seco, tem que colocar aquele outro, tem que cantar uma música pim, pim, bem bonitinha. Não, tem que saber levar o povo. Isso aí não é adoração. Sabe quando é que a gente adora, irmãos? A gente adora quando a gente contempla. Se a gente está na presença de Deus, não há outra coisa a fazer a não ser adorar. Moisés, quando viu tudo, se jogou no chão, botou o rosto em terra e começou a adorar ao Senhor. Adoração é resultado de contemplação. Quando você está na presença, você adora. Ela vem como algo na sua vida, como se fosse algo automático. Não tem como você contemplar a grandeza e não cair no chão em adoração. Gente que não sabe adorar a Deus porque nunca contemplou Deus. Pode fazer escola de adorador, pode ir para os Estados Unidos estudar, pode ir para a Europa, fazer curso de PhD em adoração, pode estudar com todos os maiores adoradores da história. Se ele não contemplar Deus, nunca virá adoração. Adoração é no coração que contempla a grandeza da divindade. Quando você contempla Deus, quando você está diante da presença de Deus, quando você olha para a palavra de Deus e começa a conhecer Deus, quando você começa a meditar em Deus, quando você começa a orar ao Senhor, quando você começa a passar tempo com Deus, então a adoração é algo que vem na sua vida automaticamente. Moisés adorou. Adorou. Quem está perante o Senhor tem a prática da adoração. Mas não só isso. Quem está perante o Senhor também tem a consciência da aliança de Deus. O verso 10 e 11 diz: então disse: eis que faço uma aliança. Farei diante de todo o povo, teu povo, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nenhuma nação, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que te ordeno, e eis que lançarei fora os amorreus, jebuseus e outros. A aliança de Deus, eu faço uma aliança. Quem está perante o Senhor tem consciência dessa aliança. Porque esta aliança aqui que nós lemos foi uma aliança feita entre Deus e o povo de Israel. Mas um dia na cruz, Jesus estava inaugurando uma nova aliança conosco. Ele disse aos discípulos: este cálice é o meu sangue da nova aliança. Não aquela aliança do passado que foi feita entre Deus e o povo de Israel, mas a aliança da cruz que foi feita entre Cristo e sua igreja. Então, quando a gente está diante de Deus, a gente tem a consciência de que nós somos um povo da aliança. Presta atenção, nós somos o povo da aliança. O que é aliança, irmãos? Quando você casa, vem lá uma aliança, né? Tem uns irmãos que não gostam de aliança, mas usa no coração, não tem problema. Mas geralmente vem uma aliança. E o que é aliança? Aliança, para nós, é um elemento que representa um pacto. Foi feito um pacto entre dois homens, um homem e uma mulher. Dois homens não, dois seres humanos, um homem e uma mulher. Foi feito um pacto, foi feito um contrato, e como resultado vem uma aliança. A aliança representa o contrato entre dois seres. Quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel, ele estava fazendo um contrato, um pacto. Eu vou ser o seu Deus,
e vocês vão ser meu povo. Quando Cristo subiu na cruz, Ele fez uma aliança conosco, ou seja, um contrato. Agora, os contratos dos homens precisam de endossante, os contratos dos homens precisam de testemunha, os contratos dos homens precisam de um monte de coisa, e ainda eles não cumprem o contrato. Tem que ir para a justiça, tem que ir para o juiz, tem que ir para não sei o quê, tem que processar, tem que fazer um monte de coisa, porque o ser humano fala, mas não cumpre. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus diz, está dito. Então tem uma coisa, irmãos, quando Jesus subiu na cruz, e que Ele disse, eu tenho um pacto com vocês, eu tenho uma aliança com vocês, está feito. Eu não preciso acordar de manhã e dizer, hoje eu estou sentindo que tem uma aliança. Assim como eu não preciso acordar de manhã e dizer, olha, hoje eu não estou sentindo que eu tenho um contrato com a minha esposa. Não estou vendo a minha aliança aqui. Será que eu tenho? Será que eu não? Eu sei que tenho, porque está no meu coração. Eu sei que tenho. Posso nem sentir, mas tenho. Um casado não diz assim, hoje eu acordei me sentindo casado. Ah não, hoje eu acordei me sentindo solteiro. Agora eu não sei o que eu faço. Acordei sentindo solteiro, eu não me sinto casado hoje. Não existe sentimento nisso. Existe consciência. Existe certeza, convicção. Foi feito, acabou. Foi dada a palavra, está dada a palavra. Agora, se nós que somos falhos, se nós que somos pecadores, a gente honra a nossa palavra, imagina Deus. Quando Jesus subiu na cruz, nós temos uma aliança, Ele tem uma aliança conosco, e ninguém pode anular essa aliança, não há divórcio nessa aliança, ninguém pode destruir essa aliança, ninguém pode acabar com essa aliança, o inferno pode se levantar, que ele não destruirá o nosso pacto, porque foi selado na cruz do Calvário, aleluia. Quando você está na presença de Deus, a certeza da aliança está no teu coração. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Às vezes eu falo para os meus filhos, nós somos de Jesus. Nós somos do Senhor. Um dia eu parei já contei para vocês, parei num sinaleiro e um bêbado, estava meio assim, ele veio pedir alguma coisa, olhou para mim e disse, vocês são de Jesus, nós temos uma aliança, somos de Jesus, somos de Cristo. Pode levantar governo, pode levantar juízes, pode levantar legisladores, podem levantar déspotas, podem levantar reis, podem levantar ditadores, exércitos. Nós somos de Jesus. Não importa, nós somos de Jesus. E por Jesus nós vamos até o final. Temos uma aliança. Você sabia que você tem uma aliança com o Senhor? Muito mais profunda do que esta aliança. Há uma aliança na nossa alma, que está ancorada no céu, que foi selada pelo sangue do Cordeiro, e que ninguém pode apagar. Amém, irmãos? Você nem precisa andar com uma Bíblia na mão, você tem uma aliança. Se quiser andar, pode andar. Mas não é a Bíblia na mão que marca você. O que marca você é o sangue de Jesus dentro da tua alma. Você tem uma aliança. Não há inferno que possa apagar essa aliança. Não fique com medo quando você morrer. Tem gente que diz, mas se eu morrer, está cheio de demônios por aqui. Está mesmo. Está lotado de demônios. Nas regiões aqui, lotado. E eu vi um médico testemunhar de que ele viu muitos pacientes morrerem. Em alguns pacientes morriam com pavor. E ele via vultos
terríveis vindo buscar aquelas almas. Mas alguns pacientes morriam na paz e o quarto se enchia de alegria e de gozo. Porque você está marcado no sangue. E quando você morrer, os demônios não vão chegar nem perto de você. Porque você é de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou com vontade de falar a noite inteira. E eu tenho que correr aqui, porque senão já deu tempo. Só tem mais 2 pontinhos. Quinto. Quem está na presença de Deus está sustentado pela presença de Deus. Sustentação da vida. Verso 28 diz que ele esteve ali com o Senhor 40 dias, 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E ainda escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. 40 dias. 40 dias sem beber água. Eu acho que não levantava nem o braço, se é que levantava para escrever alguma coisa. 40 dias sem comer pão, sem comer nada, porque o pão era o alimento básico dele, não era arroz, feijão igual a gente, era o pão. Não comeu nada e não bebeu água. Não bebeu água por 40 dias. Doutor, 40 dias sem beber água, hein? 40 dias. Não bebeu água, não tinha soro, não tinha nada. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é absolutamente sustentadora. Deus nos sustenta com a sua presença. Ele nos sustenta com a sua presença. Está muito preocupado com o sustento? Se você estiver na presença de Deus, você está sustentado. Nós estamos sustentados na presença de Deus. E é uma coisa tão interessante que quando você está cheio do Espírito Santo, nem fome você tem. Sabia? Não tem fome. Eu me lembro o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, num congresso. Se não me engano, era Campo Grande que nós estávamos. Num congresso. E assim eles deixavam a janta para comer depois do culto. Então você imagina, os cultos já demoravam, aqui vocês acham que aqui demora aqui? Culto de congresso demora 3 horas, sei lá quanto. Vai um canta, vai outro canta, vai lá, depois o pastor chama para frente e vai, não sei o quê. E aí, e aquela fome. Mas na hora que o pastor chamou a gente para orar, pastor Alejandro Rodrigues Gonzalez, que já está com o Senhor. E eu subi naquele palco junto com outros jovens para cantar uma música, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Subimos ali. E aí aquele pastor Alejandro, que tinha 180 quilos, ele dobrou o joelho assim, botou o rosto no chão e começou a clamar, Senhor, batiza. Eu já não vi mais nada. Esqueci de tudo. Eu não sei quantas horas eu passei ali. Mas quando eu desci daquele palco, eu queria beijar os irmãos, eu queria abraçar os irmãos. E a fome desapareceu. Não tinha fome mais. Comer? Um jovem que come até o banco se deixar, come até madeira, vejo meus filhos, come até as madeiras se deixar. Uma fome imensa. 3 sucuri na barriga esperando para comer. Desci daquele palco, não tinha fome nenhuma. Sabe por quê? Porque a presença, ela nos preenche, ela nos sustenta. Quando a gente está muito preocupado com o que comer, o que beber, o que vestir, a gente está, talvez, longe da presença. Mas quando a gente está na presença, essas coisas vão saindo. 40 dias sem comer e sem beber. E aí? Presença de Deus.
Em último lugar, quando você está na presença de Deus, você começa a manifestar e a resplandecer Deus. Verso 30, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Se você está na presença de Deus, você começa a se parecer com Deus. Presença, quando é muito forte na vida de uma pessoa, ela começa a se parecer com Jesus. Ela começa a se parecer com Deus. Aquele brilho da glória de Deus começou a refletir no próprio rosto de Moisés. E aí o rosto de Moisés começou a refletir aquele brilho que tinha em Deus. De vez em quando a gente vê cristãos brilhando. São gente que está na presença de Deus, cheios do Espírito Santo. A gente começa a se parecer com o Senhor de alguma forma. Aquilo que está nele começa a estar em nós. Aquilo que reflete dele começa a refletir em nós. E de nós. Quem está na presença de Deus não vai refletir coisa ruim. Não vai refletir escuridão. Não vai refletir amargura. Não vai refletir ódio. Não vai refletir tristeza. Não vai refletir mal de nenhum tipo. Porque está na presença. E aí a gente vai para 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, onde Paulo diz, e nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Moisés refletia a glória, mas era transitório, porque aquilo era apenas uma metáfora do que ia acontecer conosco na aliança da cruz. Porque se na aliança do Monte Sinai, feita entre Deus e o povo de Israel, na base do sangue de animais, o rosto de Moisés já brilhava, quem dirá a aliança feita no Monte Calvário, onde Cristo faz uma aliança não com um povo, uma etnia específica, mas com toda a terra. Quando Cristo faz essa aliança, não baseada no sangue de animais, mas baseada no próprio sangue do próprio Filho de Deus, quão maior será o brilho, a glória do rosto de um cristão que está resplandecendo o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, porque nós somos portadores, não de uma aliança transitória, feita no Monte Sinai, que Paulo diz e chamou do velho pacto, que tinha se envelhecido, porque era transitório, mas nós somos portadores do pacto eterno, feito na cruz do Calvário, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa glória, esse brilho está na igreja por toda a eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, não dá vontade de pular nesta mensagem? Misericórdia, aleluia. A nossa aliança é eterna, porque ela foi baseada e fundada no sangue de Cristo Jesus. O sangue dos animais eram transitórios, mas o sangue de Jesus é eterno, porque Jesus é eterno. Irmãos, é baseado na aliança da cruz que os homens, ao apedrejarem Estevão, quando olharam para o seu rosto, viram o rosto como de um anjo.
na hora da sua morte, ele resplandecia angelicalmente, porque ele estava no sangue da cruz. Que maravilha! Moisés usou o véu durante um tempo, mas como o primeiro pacto era transitório, aquela glória foi se apagando. E já ele daqui a pouco não precisava mais usar o véu. Mas nós resplandecemos o brilho de Cristo, do dia que o encontramos até o dia que morremos, para a glória dele. Aleluia. Não há outra aliança maior do que a aliança da cruz. Não há outro brilho maior do que o brilho de Cristo refletido em sua igreja. Quem está na presença de Deus reflete o resplendor de Cristo Jesus. Como aquele missionário que bateu palmas em uma casa e uma criança saiu para ver e voltou correndo para dentro. E o pai disse: quem está lá fora? E ele disse: eu não sei, mas se parece muito com Jesus. Será que nos parecemos com Jesus? Será que a gente se parece com Jesus? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé. Na presença de Deus, irmãos. Na presença de Deus. Pastor, como é que eu vivo na presença de Deus? Você precisa amar a Deus, você precisa buscar a Deus, você precisa meditar em Deus, você precisa falar com Deus, você precisa estar disponível a Deus, você precisa viver para Deus, você precisa pensar em Deus, você precisa desejar Deus, você precisa se arrepender e clamar a Deus. Quando você está na presença de Deus, há uma consciência da grandeza de Deus revelada na sua misericórdia. Ele é piedoso, Ele é beneficente, Ele é misericordioso. Isso está todo dia na sua mente. Se você peca, você sabe, Ele é misericordioso e piedoso. Mas ao mesmo tempo, você tem a consciência do perdão e de sua justiça. Quem está na presença de Deus, vive em adoração. Quem está na presença de Deus não esquece da aliança. Tem a vida sustentada por Deus e resplandece a sua glória. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela tua presença maravilhosa. Graças pelo poder do teu Espírito Santo em nós. Graças, Senhor, por estarmos juntos esta noite. A tua palavra é a verdade. Senhor, quando Moisés subiu naquele monte Sinai e passou 40 dias e 40 noites perante o Senhor, desceu com o rosto resplandecente. Senhor, ajuda-nos a subir o monte do Calvário, a permanecer na presença de Cristo, para que a glória do Senhor seja vista em nós. Abençoa a tua igreja, cada um do teu povo, que possa ter sede pelo Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar com alegria. Aleluia.
Aleluia.